Ministro Alexandre de Moraes derruba a decisão do Tribunal Regional do Trabalho e nega vínculo de emprego a motorista de aplicativo. Esse é o assunto de hoje no Opinião com o canal Assessorando. Sejam bem-vindos, esse é o canal Assessorando com o Leandro Almeida e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte, derrubando uma decisão ali do Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, um processo trabalhista contra a Cabify, a Agência de Serviços de Transporte de Passageiros. Eu não vou tratar aqui das questões jurídicas, tá? Eu não sou advogado, não vou tratar das questões técnicas jurídicas. Não é esse o meu interesse. Meu interesse é o efeito que essa decisão jurídica produz na questão, na vida do empresário, na vida do empreendedor ou na vida do colaborador ali, do funcionário. Então, o que essa decisão ela pode acarretar para nós em efeitos práticos, na questão tributária, na questão ali de decisão gerencial, tá? Lembrando que essas empresas são empresas grandes, mas nós temos no Brasil também empresas ali que regionais, por exemplo, na minha cidade, empresas de aplicativo de transporte de pessoas, empresas pequenas ali que estão nascendo. Então não é só essas empresas grandes. Como funciona o fluxo operacional dos aplicativos de transporte de passageiro? O cliente aciona o aplicativo comunica ao motorista, o motorista vai até o passageiro e realiza ali a corrida. O aplicativo recebe o valor do cliente e repassa o valor correspondente ao motorista, já descontado da taxa do aplicativo. Então veja bem, esse processo aqui você conhece. Ou você é motorista, tá, e conhece como é que funciona o processo, ou você é o dono do aplicativo e também sabe como funciona o processo, ou você é o consumidor desse serviço, né? Eu acho que todo mundo aqui já usou aplicativo de transporte. Então, o processo é esse. E qual que era a discussão ali? O motorista de aplicativo ele entra contra a empresa, no processo trabalhista, e o Tribunal Regional, da terceira região ali de Minas Gerais, dá favorável ao colaborador ali, considerando ele como um colaborador e não como um empresário individual ou um autônomo, vamos dizer assim. E aí a empresa, a Cabify, ela entra com recurso ali, ela pede uma liminar, ou seja, vai subir nas instâncias ali. E eu quero colocar aqui qual foi o entendimento, sem entrar na linha jurídica ali, mas de uma forma resumida, qual foi o entendimento do Tribunal Regional. Como o Tribunal Regional do Trabalho da terceira região entendeu o caso da Cabify? Foi entendida uma relação com o vínculo trabalhista. Quais são as características concomitantes desse vínculo trabalhista? A pessoalidade, quando o serviço é prestado pessoalmente pelo empregado, não podendo este ser substituído por outro. A habitualidade, quando o trabalhador presta serviço com habitualidade, ou seja, de forma contínua. Onerosidade, quando o empregado trabalha de forma remunerada em favor de outro. Subordinação, o empregado deve estar sob ordens direta do empregador. Veja que isso acontece ali, a justificativa do tribunal é que isso ocorre, Então, no processo, ele coloca ali que o aplicativo exige certas condições do motorista, e ele vai ali e discorre sobre o tema, e dá as suas justificativas e diz assim, olha, aqui há a onerosidade, a subordinação, a habitualidade, a pessoalidade, e coloca ali como vínculo trabalhista. Como o Supremo Tribunal Federal entendeu o caso da Cabify? A relação é comercial e não uma relação de emprego. Quais são as características comerciais? O caso se assemelha com a situação prevista na Lei 11.442 do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de vínculo próprio e que tem relação de natureza comercial. Os fundamentos de fato e de direito da causa não dizem respeito à eventual relação de emprego, à vida entre as partes. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade,
atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego. Compete à Justiça Comum Estadual julgar a ação de obrigação de fazer, com reparação de danos materiais e morais ajuizada, se for o caso. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele toma uma decisão aqui monocrática. É claro que ele tem os seus argumentos ali, ele cita alguns ministros. Né? Se entrar no mérito aqui, ele cita alguns ministros e algumas decisões sobre o tema. E fala assim, não é uma relação trabalhista, é uma relação comercial. Inclusive, o motorista aplicativo pode ser microempreendedor individual, tá? Tem quinais para isso, tem situação para isso. Então, o ministro ele vem monocraticamente tomar essa decisão ali. E mais, né, o ministro Alexandre de Moraes ele determina a remessa dos autos à Justiça Comum. Né? Então, ele conclui ali que, diante do exposto, parágrafo tal, julgo procedente, né, ele caça os atos proferidos pela Justiça do Trabalho, né, cita o processo ali, e determina a remessa dos autos à Justiça Comum. Então a decisão da Justiça do Trabalho ali ela é derrubada, e não só isso, o processo ele é encaminhado ali para a Justiça Comum, ou seja, não é aqui, é ali. E quais são os efeitos disso? Né? Até que o governo venha regular ou não, né, que passe uma lei lá no Congresso e no Senado, porque o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, já veio a público, já falou que quer regular isso, os aplicativos, né, seja de transporte de pessoas ou transporte de alimento, de carga, enfim, ele vai querer regular. Eu tenho uma empresa de aplicativo e eu não sei qual que é a relação do cara comigo, porque ora você vai... primeiro você trata ele como um empresário individual, e se ele entrar na justiça, ele reverte e ganha uma ação trabalhista. Se for regulamentado, que venha através de uma lei. Né? Nada sem uma lei, que venha através de uma lei. No momento, a decisão do Alexandre é muito parecida com o que já tem na legislação mesmo. Seja a legislação que ele cita, ou seja a legislação do regulamento do imposto de renda, que dá, por exemplo, não só do motorista de aplicativo, tá? O taxista também, ele tem uma redução da base de cálculo lá de 40%. Enfim, você tem uma redução ali significativa, já considerando que você tem gastos ali com veículo, depreciação, manutenção e combustível. Então, eu acredito que a decisão do ministro Alexandre de Moraes ela é acertada no sentido de não causar ali um desajuste na relação trabalhista. Tá? Mas, se houver um entendimento de que essa categoria deve ser registrada, CLT, e aí ter todas as onerações da folha de pagamento, que seja através de um regulamento de lei, né? Que seja por lei. Se for aprovada a lei, aí não há o que se fazer, tem que se cumprir. Né? E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal dá um norte ali, dá praticamente uma jurisprudência para ser seguido. Então, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Obrigado, tá? Se inscreva no canal e fica com Deus.